Olá, meus amores, tudo bem? Graças a Deus, né? Mais um dia estamos aqui juntinhos. Hoje nós vamos falar sobre um sentimento de perda. Quantas pessoas, né, nesses 2 últimos anos perderam, né? Tantas pessoas. Essa pandemia, tantas outras doenças, situações. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre pessoas que estão vivas, mas que por conta de tantos acontecimentos na sua vida, sentem-se mortas, né? Precisamos ressuscitar essas pessoas, né? Sabemos que a Bíblia, o livro que nós seguimos, o Deus que nós servimos, ele fala que a morte a pessoa deixa de existir, né? Volta ao pó e quando Jesus voltar, todos ressuscitarão. Mas nós vamos falar enquanto estamos aqui, nesta vida. E eu escolhi a palavra da ressurreição de Lázaro para comentarmos um pouquinho hoje, né? E eu só vou ler um versículo, porque eu vou comentar a história de Lázaro, mas eu vou ler apenas um versículo, que está em João 11:35. João 11:35 diz assim: Jesus chorou. Jesus chorou. Nosso Deus se fez homem, todo-poderoso, deixou a sua glória, deixou a sua majestade para viver como nós. E na morte do seu amigo Lázaro, irmão de Marta e Maria, Jesus chorou. É o menor versículo da Bíblia. Mas quando paramos para imaginar no tamanho, na grandeza do nosso Deus, do seu amor, todos os sentimentos bons que partiam dele, todos os seus ensinamentos, quando lemos que ele chorou. E aí eu fico pensando, né, porque Marta, Maria e Lázaro eram grandes amigos de Jesus. O recebiam em sua casa, estavam sempre juntos. Mas Jesus estava num outro lugar, longe, quando Lázaro morreu. E quando chegou a notícia até Jesus, ele ainda resolveu algumas outras coisas que ele já havia começado. E quando ele foi, né, pro caminho da casa da Marta, da Maria, para ver como é que estava a situação, já tinham se passado 4 dias que Lázaro tinha morrido. Mas quando Jesus se aproxima, Marta e Maria o veem e saem ao seu encontro e começam a chorar e começam a falar: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, nosso irmão não tinha morrido. Se o Senhor estivesse aqui, o Senhor teria feito um milagre. E uma extrema compaixão chega até Jesus naquele momento e ele chora junto com Marta e com Maria. Mas ele diz para elas se acalmarem, porque ele dorme. E elas dizem: nós sabemos que no último dia todos vamos ressuscitar. Não, ele dorme hoje. Onde vocês o colocaram? E elas levam ele até o túmulo, que antigamente era uma caverna com uma enorme pedra. E Jesus diz: tirem a pedra. Mas Senhor, já faz 4 dias. E Jesus fala: tirem a pedra. Ele dorme. E vocês verão a glória de Deus ser manifestada neste lugar. E quando a pedra é retirada por vários homens, Jesus diz: Lázaro, vem aqui para fora. E de repente Lázaro sai, todo envolto em faixas, como era de costume. E a palavra de Deus para aí, nós não sabemos muito o que acontece com Lázaro depois da ressurreição. Mas um grande milagre aconteceu. E aí eu quero deixar 2 coisas para meditarmos hoje nesta passagem. São muitas lições que podemos tirar desta passagem. Mas primeiro, temos que acreditar, temos que confiar no Senhor, temos que ter fé. Sabemos que o Senhor hoje é o nosso melhor amigo. Sabemos que Ele sente todas as nossas dores.
Sabem por quê? Jesus ele quis se tornar homem exatamente para ele sentir o que nós sentimos. Todas as situações que passamos, principalmente nesses 2 últimos anos, ele sentiu. E eu até anotei algumas coisas aqui para meditarmos sobre isso. Aqui, Jesus ele fala, existe sempre uma pedra que nos separa da vida. O que separava Lázaro, morto, para a vida, para a ressurreição, era uma pedra gigantesca. Então a primeira lição que nós vamos aprender é que sempre pode haver uma pedra nos separando da morte para a vida, principalmente aquela morte emocional, espiritual, sabe? Pessoas mortas, simplesmente vivendo, vegetando, não desfrutando desse amor. Quando Jesus chorou, ele deixou claro que ele estava sabendo, mesmo sendo Deus, podendo transformar qualquer coisa, curar qualquer um, transformar água em vinho, calmar tempestades, curar cegos. Mesmo ele podendo fazer tudo isso, ele se importou com a dor da Marta e da Maria. E ele vai se importar com a minha e com a sua. Eu até anotei algumas coisas. Jesus conhece a nossa dor e chora conosco. Ele sabe o que é a dor da perseguição, porque ele foi perseguido. Por Herodes, aquele assassino cruel. Jesus foi perseguido de nenezinho. Ele sabe, ele conhece a dor de quem não tem onde morar, porque a Bíblia diz que ele não tinha onde repousar a sua cabeça. Ele sabe a dor do que é carregar uma cruz sozinho, largado à própria sorte. Jesus foi largado à própria sorte. Todos aqueles que viram milagres acontecendo o abandonaram naquele momento. Jesus sabe o que é a dor de uma traição. Ele foi traído por Judas, seu amigo, e foi negado por Pedro, seu apóstolo. Jesus conhece a fundo a dor da humilhação, pois ele foi obrigado a se arrastar com uma pesada cruz onde ele foi pregado debaixo de zombaria. Ele conhece essa dor da humilhação. Ele sabe o que é a dor da morte, uma vez que ele se entregou para nos dar a vida. Jesus também conhece a alegria de ter vencido a morte. Ele quer hoje, mesmo conhecendo todas as nossas fraquezas, medos, aflições, ele foi perseguido, humilhado, zombado, ele não tinha onde morar. Ele caminhava, ele comia nas casas das pessoas, dormia na casa das pessoas, viajava nos barcos, andava a pé pelo deserto. Jesus sofreu todo tipo de problema. Para que ele passou por tudo isso? Ele morreu jovem, com 33 anos, durante 3 anos. Ele passou o tempo todo vivendo todo tipo de situação. Ele foi traído por Judas, seu melhor amigo, na época lá, escolhido por ele. Pedro negou. Pedro jurou que morreria com ele, mas Pedro teve medo. E Jesus sentiu isso, sentiu que era o abandono. Quando ele foi orar no Getsemane, ele levou 3 dos seus discípulos. Cada vez que ele voltava para pedir ajuda em oração, ele encontrava eles dormindo. 3 vezes. Jesus desceu, agoniado, angustiado, sentindo todo o pecado do mundo, sentindo toda a dor, toda a perseguição, sabendo que estava por vir, chamou os seus discípulos para orarem com ele. E o que ele encontrou? Eles dormindo. E ele disse: vocês não conseguem nem orar 1 hora comigo? E Jesus viveu tudo isso. Mas sabe o que ele quer fazer hoje?
Ele quer nos ressuscitar. Ele quer tirar de nós aquelas amarras, igual prendiam Lázaro. Era igual uma múmia, todo enfaixado, os mortos naquele tempo. Mas isso impedia. Lázaro conseguiu com muita dificuldade de sair daquele túmulo, daquela caverna, mas precisaram retirar a pedra. Quantas vezes você sabe qual é a pedra que está impedindo você de ter uma vida saudável, uma vida feliz, abundante? Não consegue. O que você deve fazer? Desistir? Não. Peça ajuda. Jesus aqui falou, tirem a pedra. Jesus poderia ter tirado, explodido, ou feito Lázaro atravessar aquela pedra. Ele tinha acabado de se transfigurar. Eles estavam assim, todos, né, sem saber direito quem era aquele homem que podia todas as coisas. Poderia falar, Lázaro, sai por cima, vem por baixo, atravessa. Mas não, ele falou, tirem a pedra. Tirem a pedra. Então, se você não consegue remover aquilo que está impedindo que você ressuscite, que você renasça, que você se ressignifique, que você ressurja, peça ajuda. Busque ajuda, busque alguém que possa te incentivar, que possa te acalmar, que possa dizer, calma, não está morto, está só dormindo. Vamos ressuscitar este sonho, vamos ressuscitar esta vida. Porque a Bíblia diz que quando morremos voltamos ao pó, mas o nosso espírito permanece. Precisamos cuidar dele, precisamos cuidar do nosso coração, da nossa mente, para que a gente possa de fato, assim como Lázaro foi ressuscitado, e nós não sabemos como foi a vida dele depois disso, mas nós sabemos como pode ser a nossa, a partir do momento que buscamos a ajuda de Jesus e que Ele nos ajuda a tirar a pedra e que Ele nos chama para fora daquela situação. Ele nos chama. Uma vez eu fiz um estudo tão lindo que o Senhor me mostrou. O Senhor disse assim, saia da tempestade, observe, não seja participante, só assista à tempestade, deixe que eu acalmo tudo. E eu fiquei ali, sabe, somente assistindo aquela tempestade acontecendo na minha vida. Eu não fiz nada e o Senhor fez tudo. Nós somos apenas telespectadores das situações difíceis. Não temos como interferir, não temos como interceder em muitas situações, mas o Senhor pode e o Senhor faz. Então que a gente medite hoje. Ele conhece a tua dor, Ele conhece a minha dor, Ele chorou com Marta e Maria, Ele chora com você. Cada vez que você fica triste, cada vez que você sente angústia, Senhor sente também, Ele sabe o que você está sentindo. Ele sentiu isso também, Ele viu, Ele viveu. Ele sabe que você está passando por isso. Não se esconda do Senhor. Nada é surpresa para Ele. Durante 3 anos da sua vida, antes dele se entregar, Ele experimentou tudo que todos nós passamos. Eu passo às vezes uma situação, você outra, mas Ele passou todas. Então nada é difícil para Ele, nada o pega de surpresa. Isso eu não senti. Como será que é esse sentimento? Acham que Jesus não teve medo de ser pregado naquela cruz? Claro que teve. Acha que Jesus não carregou nenhum trauma de alguma situação? Carregou. Tudo que sentimos, Jesus sentiu. Ele se alegra quando uma alma é salva, quando convertemos alguém, quando tiramos alguém, alguma ovelha perdida que está no meio do lamaçal. Jesus se alegra. Jesus experimentou tudo isso. Imaginem a alegria de Jesus quando Ele curou aqueles 10 leprosos. Mas imaginem a
a ingratidão daqueles 9 que não voltaram para agradecer. Muitas situações Jesus viveu e muitas vezes se entristeceu, se amedrontou, sentiu aflição, sentiu solidão, sentiu paz, sentiu alegria. Tudo isso Jesus sentiu. Então nada é novidade para ele. Quando ele chora aqui com Marta e Maria, ele chora com as famílias que perderam seus entes. Ele chora com quem está sofrendo. E ele garante que todas essas amarras deste mundo sairão da nossa vida. E ele nos promete a vida eterna. Aquele que o busca, o encontra. E a promessa da vida eterna é para aqueles que creem. Eu creio. Eu sei que você também crê. Amém? Vamos curtir, vamos compartilhar, espalhar. Jesus chorou. Esse pequeno, grande versículo que poderíamos ficar conversando aqui horas sobre ele. Amém? Que ele nos abençoe, nos proteja e nos una novamente no próximo vídeo. Fiquem todos com Deus e até breve.